telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o nosso convidado é o Dr. João Batista de Melo e Souza Neto, que é o oficial do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru. Junto comigo, acompanha aqui a entrevista a doutora Rossana Curione Mergulhão, que é juíza da Primeira Vara Civil de Bauru. Doutor João, obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Doutor, nós temos uma curiosidade com relação aos cartórios, acho que é uma curiosidade de toda a população, né? Como que ocorre a constituição do cartório, ou seja, isso é uma concessão do Estado, herdado, né, de pai para filho, como que funciona isso? É necessário prestar concurso? Então gostaria que o senhor explicasse para os telespectadores como que é possível se tornar um oficial de cartório. Muito bem, muito obrigado. Agradeço o convite, estar aqui de volta. Já há algum tempo eu tinha tido essa honra, estou tendo pela segunda vez. De fato, essa é uma dúvida comum. A gente, quando conversa com as pessoas, eles manifestam essa curiosidade. Antigamente, o sistema da concessão, em que uma pessoa física recebe o direito de explorar o serviço notarial ou de registro, era feito por concessão direta do governo para alguém. E depois, este alguém, hereditariamente, ficava com a concessão. Portanto, o pai podia deixar para o filho e assim por diante, de acordo com o encaixe do filho numa estrutura funcional. Isso mudou com a Constituição de 88, o concurso público passou a ser exigido para fins do provimento do cargo. Então, o governo, por lei, estabelece qual é a área de concessão. Aqui, no caso da serventia que nós estamos, o 2º Registro de Imóveis de Bauru, nós somos responsáveis pelos registros da Zona Norte de Bauru e de Arealva. E uma vez que a lei define, a unidade de concessão é provida mediante um concurso público, que é uma banca. Eu tive a honra de pertencer à magistratura de São Paulo anteriormente a isso, e é uma banca de concurso mais complexa, não em termos de dificuldade, mas em termos de formação, mais complexa do que a própria magistratura, porque é uma banca em que nós temos um desembargador, 3 juízes, um representante dos notários, um representante dos registradores, um promotor e um advogado. Então é uma banca enorme, é quase se eu puder brincar, um pelotão de fuzilamento, né? E é um concurso trifásico feito pelos tribunais estaduais, uma primeira fase de múltipla escolha, uma segunda fase em que há algumas questões práticas e os habilitados vão para um exame oral. Além disso, eles medem os títulos. A boa notícia é que para concorrer a esse concurso, se a pessoa tiver uma afinidade com essa atividade, basta que ela seja bacharel em Direito. Para algumas atividades como a magistratura e o Ministério Público, além de ser bacharel, a pessoa tem que ter 3 anos de prévia experiência jurídica. No caso destas delegações, basta que a pessoa seja bacharel em Direito e ela pode prestar o concurso. Doutor João, e essa área de abrangência do cartório, quem é que define? Por exemplo, só para me fazer mais claro, a questão de Bauru, por exemplo, são somente 2 cartórios, né, de registro de imóveis. E à medida que esses cartórios começam a ter uma demanda muito intensa, né, quem é que define se vai ter um 3º cartório de registro de imóveis em Bauru? Em princípio, deveria ser o legislador estadual que, de acordo com os critérios de conveniência legislativa, haveria de resolver quantos cartórios cada município ou cada circunscrição receberia. O projeto de lei estadual seria por iniciativa do Tribunal de Justiça. Essa é uma questão juridicamente controvertida, porque, se eu não me engano, no ano 2000, a Corregedoria baixou um provimento, ou o Conselho Superior da Magistratura, 747, criando novas unidades de acordo com a Conveniência do Serviço Público e se reservando o direito de rever isso dali a 10 anos. Então, em princípio, deveria ser lei por iniciativa do Tribunal de Justiça, mas nós temos em São Paulo esse precedente do provimento 747, criando unidades. Doutor João, quando uma pessoa vai fazer a negociação do imóvel, principalmente o comprador, certo, de um imóvel, quais os cuidados que ele tem que tomar, certo, junto ao cartório para justamente ter garantia de que está comprando um imóvel livre de problemas? Esse é um ponto muito bem levantado. A gente sofre essa consulta no balcão constantemente e a gente tem que lembrar que
o imóvel costuma ser, para a grande maioria das pessoas, se não o maior, um dos grandes investimentos da vida. Então é preciso que seja um investimento tacada certa, seguro, um investimento feito corretamente. Existe um risco jurídico na compra de qualquer imóvel. A pessoa pode comprar um imóvel que não pertence ao vendedor e, portanto, ela comprou de quem não é dono, ela perdeu o dinheiro. Ou a pessoa pode comprar um imóvel que não esteja disponível juridicamente para venda. Como é que eu vou saber se eu estou livre desses riscos? O principal conselho que eu posso dar ao interessado em comprar um imóvel é consultar um bom advogado, um advogado especialista nessas questões, porque há uma série de pesquisas possíveis de fazer. O cartório ajuda o comprador do imóvel, não diretamente, porque nós não temos a permissão legal de no balcão dizer para a pessoa compre ou não compre, eu acho que dá para comprar ou não, não nos cabe dizer isso. Mas o cartório, na medida em que é um organismo que recebe as escrituras de compra dos imóveis e o cartório investiga se essas escrituras estão aptas ou não para ingressar no registro, quando um registro é feito, o fato do registro estar feito já dá ao interessado uma presunção, que pode vir a ser derrubada por demanda judicial, mas uma presunção de que aquele que figura na ficha do imóvel, chamada matrícula, como proprietário, de fato é o dono. E de que aquele que figurava anteriormente ao atual proprietário seria o dono anterior. E a partir dessas informações, os interessados podem dar as buscas das certidões relacionadas com se o proprietário está envolvido em ações judiciais que ponham em risco esse patrimônio e outras afins. Agora, normalmente quando a pessoa vai fazer o negócio, doutor João, uma compra, venda de terreno, de casa, né? Vai lá no cartório passar a escritura, essa expressão utilizada. Vamos passar a escritura. Passa-se a escritura num outro cartório, que não de registro, certo? E depois essa escritura precisa ser registrada nos cartórios de registro, primeiro ou segundo, no caso aqui do município de Bauru. Qual o motivo dessa tramitação? Por que já não vai diretamente? Por que nós não temos um cartório já unificado, onde você já transmite o imóvel e faz-se o registro, dando total garantia de que aquele imóvel está livre de qualquer ônus? Poderia ser um sistema a vir a ser adotado pelo legislador. Essa opção me parece que tem uma raiz histórica. A gente tem um sistema aqui que é herdado do sistema português, básica e principalmente. No Brasil, a expressão cartório, ela, na verdade, é utilizada como sinônimo de quem exerce esta atividade. Na verdade, cartório é o nome do prédio físico. Como dizer o fórum? O fórum, na verdade, não é o poder judiciário, nem o fórum é a vara. Há uma distinção técnica, mas é o prédio onde se concentram as varas e os ofícios judiciais. No nosso sistema brasileiro, o legislador dividiu em especialidades o tipo de atividade que algum cartório, entre aspas, pode fazer. Mais ou menos como se eu fosse médico e nós tivéssemos ortopedista ou cirurgião, cada um na sua especialidade. Foi a opção do legislador dizer que o delegado do serviço notarial, que é chamado tabelião, ele tem a competência para extrair, investigar e extrair a manifestação de vontade das partes. E ele tem uma qualidade que as partes sozinhas não têm, que decorre da lei. Quando o notário ouve uma declaração de alguém, por exemplo, eu, João Batista, quero vender, doutora Rossana quer comprar, o notário retransmite, e aí que vem a escritura pública, estas declarações para o papel, e há então a presunção de que, de fato, o notário que tem fé pública, esta presunção de veracidade, investigou que João Batista era João Batista, que doutora Rossana era doutora Rossana, e que um declarou que vendia, um declarou que comprava e assim por diante. Este documento, ele instrumenta o nosso sistema, segundo o Código Civil, de compra e venda. Quer dizer que eu passei a escritura, eu sou dono? Não. Como foi bem apontado na questão, a escritura gera uma relação entre comprador e vendedor apenas. Mas no Brasil, a propriedade, ela é oponível contra qualquer pessoa. Vale dizer, se eu provo que sou dono, qualquer pessoa que invada a minha propriedade ou desrespeite o meu direito de propriedade, terá que se haver comigo perante o sistema judiciário. Então, eu transformo este vínculo que é entre duas pessoas, comprador e vendedor, quando eu consigo o registro no registro imobiliário. Agora, a pergunta é, por que não pode ser num órgão só? Poderia. Foi uma opção do legislador que vai além do sistema cartorial, porque o Código Civil vai dizer que a compra e venda é direito das obrigações e que a transmissão de propriedade é direito das coisas. É interessante a gente colocar também que quando essa questão que se torna proprietário, né, o domínio através do registro no cartório de registro de imóveis,
Essa é a segurança que dá ao proprietário de poder se opor a qualquer pessoa que venha eventualmente querer violar o seu direito, né? Que nós falamos o erga omnes, não é? Então, por isso é importante que as pessoas que adquiram o imóvel, elas não se mantenham somente com a escritura, porque isso cria relações entre as partes. Mas em relação a terceiros que não saibam, não é, João? Nesse caso, eventualmente poderá ser objeto de questionamento, né? Se vender, a pessoa vendeu aqui, depois ela vende ali, eventualmente. Se eu puder acrescentar, eu até aproveito a oportunidade para fazer uma sugestão. É comum a pessoa fazer a compra, é comum a pessoa receber a escritura e a pessoa dizer, vou deixar para registrar depois. Exato. Essa prática do registrar depois, ela cria um primeiro terrível problema colocado pela doutora Rossana, que é o fato de que o vendedor, quando ele passa a escritura, ele não está inibido de, embora ilicitamente, incorretamente, tornar a vender para um segundo, para um terceiro, para o quarto. E como a transmissão da propriedade, ou seja, a qualidade de dono, não advém da escritura, mas advém da escritura registrada, como diz o jargão, quem não registra não é dono. A pessoa comprou, pagou e a pessoa não será dona do imóvel porque ela demorou para registrar. Quem registra primeiro ganha. Mas há um segundo problema que eu acho importante e que não tem relação com a má-fé. As leis mudam, a regulamentação desta atividade de registro, ela muda e o Tribunal de São Paulo entende que o cartório deve levar em consideração para fazer um registro a interpretação e as regras do momento em que o registro é pedido. Então, às vezes a pessoa está com condições de fazer um registro em 95, alguma coisa na legislação mudou agora em 2011, quando ela leva registro, o registro diz isso aqui eu não posso registrar porque tem que resolver agora 10 pendências que não existiriam se ele tivesse registrado na época. E nós vemos com muita frequência também casos em que a pessoa deixa para registrar depois e uma das partes falece. Aí envolve já a questão do inventário. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa leva para registrar, mais complexo pode vir a ficar a feitura do registro, dificultando. Porque quando é que a pessoa que tem esse título guardado vai querer registrar? Quando ela quer vender o imóvel. Quando ela quer ver a venda do imóvel, é um negócio que a gente vai dizer assim, de ocasião, não no sentido do preço ser barato, mas deu certo de alguém querer vender e alguém querer comprar naquele dia, por aquelas condições. Aí a pessoa corre, se apura para conseguir regularizar o imóvel. E aí existe uma tramitação que vai demorar, não demais, mas mais do que o vendedor que quer vender correndo, e às vezes ele vai ter um problema, porque tem que fazer um inventário, obter um alvará ou qualquer coisa assim. Ou minha sugestão, além de procurar um advogado para fins de saber se a compra é bem feita e quais os documentos, etc. tal, uma vez que fez a compra, registre. Imediatamente. Porque registrando, a proteção está completa e se quiser ou precisar vender com celeridade, isso é possível de ser feito. Né? Está aí só reforçando então para os telespectadores essa questão de passar a escritura é uma coisa e registrar a escritura é outra coisa. Então só vai realmente ser proprietário do imóvel quando essa escritura estiver devidamente registrada ou no primeiro cartório ou no segundo cartório, dependendo da região do imóvel na nossa cidade. Da localização, a escolha do tabelião para passar a escritura é livre. A pessoa pode ter um conhecido que seja escrevente no primeiro cartório de notas, no segundo de notas, no terceiro de notas. Mesmo fora de Bauru, a pessoa indo ao tabelião, a escolha é livre. Lugar. Mas uma vez feita a escritura, o lavrado compromisso, o registro é feito de acordo com a lei que define uma certa circunscrição. Portanto, um imóvel da Zona Sul não poderá ser registrado no segundo de imóveis de Bauru, como um imóvel da Zona Norte não poderá ser registrado no primeiro, como foi bem lembrado. Doutor João, e a questão do valor venal, né, também é algo famoso? Olha, como é que nós vamos passar essa escritura? Vamos passar pelo valor venal da escritura e depois registrar também no cartório por esse valor. Quais são as implicações dessa questão do valor venal para um cidadão? O legislador, ele procura se cercar de todas as garantias no sentido de que o fisco receba aquilo que lhe é de direito cada vez que ocorre um negócio jurídico. Se eu vendo um imóvel, eu estou sujeito a uma tributação. Se eu dou um imóvel de presente, eu estou sujeito a um outro tipo de tributação, mas provavelmente, a menos que seja um valor isento, haverá uma tributação. E incumbe tanto ao notário que lavra as escrituras, quanto ao registrador, saber se essa tributação foi devidamente paga. Por que eu estou dizendo isso em relação à sua questão?
Porque também no preço que se paga para fazer um registro e no preço que se paga para fazer uma escritura, há um percentual importante e grande que o interessado apenas considera como, paguei para o cartório, mas na verdade o cartório é um mero recebedor e ele, no caso do registro de imóveis, cerca de 60%, ele repassa para o governo, ele é um mero coletor dos valores que o governo receberá. E o saldo ele vai utilizar para financiar a atividade que ele tem. Os preços dos serviços notariais e de registro são feitos a partir do valor do negócio, há uma lei estadual regendo isso. Este preço vai fazer com que o negócio seja enquadrado numa tabela da lei estadual. É uma tabela complexa porque ela é por faixas, então hoje se o senhor me perguntar quanto custa um registro de um imóvel de 50 mil, eu não saberia dizer porque eu precisaria consultar a tabela porque ela é toda feita por faixas, etc. e tal. Mas a questão as partes ficam livres para dizer, e a gente sabe que isso acontece, que o negócio foi feito por 100 mil e elas escrituram, elas lançam como preço do negócio 1.000, de modo que com 1.000 eu pago menos imposto para a prefeitura ou menos imposto para o Estado, conforme o tipo de imposto, menos custas cartoriais, etc. e tal. Então aí vem a questão do imposto predial. O valor venal. Se houver um valor venal em cotejo com o valor do negócio, o que se leva em consideração para a incidência das custas cartoriais será sempre o valor mais alto. Então, o valor venal 100, negócio por 50, o cálculo é feito em cima do valor venal. Valor venal 100, valor do negócio 200, o cálculo é feito em cima do valor do negócio. Foi uma medida que o fisco entendeu de tomar para proteger os seus próprios interesses, na medida em que se eu posso simular o valor do negócio entre duas partes, eu não posso simular o valor venal do bem. Doutor João, e aquela questão muitas pessoas adotam um contrato de compromisso de compra e venda, certo? E vão até o cartório e registram o contrato de compromisso de compra e venda. Qual que é a validade desse contrato? Se eu puder usar uma expressão aqui, o compromisso de compra e venda é uma espécie de noivado, que deságua no casamento, que seria a outorga da escritura de venda e compra. No compromisso eu digo, prometo vender, e uma vez que o comprador tenha cumprido as suas obrigações de fazer o pagamento do preço, então o proprietário vende. O compromisso, como que, uma vez registrado, ele garante que o que promete vender não poderá vender para um terceiro ou para um quarto, aquele risco que nós falávamos há pouco. Uma vez registrado, o compromissário comprador tem a garantia de que aquele imóvel está, entre aspas, trancado. Ele não pode ser vendido para um terceiro. Só pode ser vendido para o compromissário comprador, ele mesmo. Então é uma garantia para ele. E, ao mesmo tempo, o comprador consegue ter a posse imediata do imóvel, embora ele vá pagar prestações com o passar do tempo. Também para o comprador é bom, ele tem essa garantia. E o proprietário, que vantagem tem? O proprietário tem a garantia de que o comprador não venderá o imóvel enquanto não tiver recebido a escritura de compra e venda. Então essa relação, aspas, de noivado de aquisição do imóvel protege ambas as partes. É um negócio muito comum. E geralmente vai acontecer isso quando o pagamento for parcelado, né? Senão já se vai para a escritura. Quando o imóvel é pago à vista, dificilmente, aí o caso de uma vez, eu não vou fazer noivado. Exato, e antecipando uma pergunta próxima que certamente viria, não vamos confundir o compromisso de compra e venda com o chamado contrato de gaveta. O contrato de gaveta, ele será um negócio feito entre um vendedor e um comprador, mas que não é formalizado nessa maneira que nós explicamos, de uma escritura ou de um compromisso particular de compra e venda. Por quê? Porque há algum impeditivo legal para que a venda seja feita. Por exemplo, alguém que compromissa um imóvel da Coab, por exemplo, nós temos muitos casos aí na Zona Norte desses imóveis da Coab, ele só pode transferir os direitos de aquisição dele se a Coab vier a anuir com a transferência. Por quê? Porque leva-se em conta a qualidade da pessoa que está comprando, no sentido de como é que é a situação cadastral dessa pessoa, a capacidade econômica e assim sucessivamente. Muitas vezes, algum tipo de compra e venda é feita com vantagens tributárias, etc. e tal, considerando a capacidade econômica do comprador. Então eu não posso, porque tem um compromisso da Coab, simplesmente transferir para quem eu quiser. Eu preciso que a Coab anua. Muitas vezes a pessoa não quer obter a anuência da Coab, porque isso pode significar um recadastramento em termos de prestação que talvez aumente ou coisa que o vale. Então o que eles fazem? Eles fazem um negócio e deixam na gaveta, embaixo dos panos. Por isso que se chama contrato de gaveta. Escondido. Qual é o grande problema disso? Primeiro, é um descumprimento contratual. Em tese, a Coab poderia, descobrindo que isso aconteceu, reclamar o desfazimento do contrato. O segundo problema envolvendo isso é que eu, comprador,
do meu contrato de gaveta, começo a pagar as prestações, mas de novo o imóvel está em nome do vendedor. E eu preciso torcer apenas para que ele oportunamente transfira esse imóvel para mim. E se no meio do caminho ele venha a falecer, eu preciso torcer que os herdeiros dele resolvam cumprir essas obrigações. Então eu diria que o contrato de gaveta traz um risco para quem está envolvido nele. Exatamente. Doutor João, e essa questão dos financiamentos, né? A gente observa que aqui mesmo em Bauru e outras cidades da região, nós temos vários empreendimentos, né, financiados. Como se dá essa relação também? É feita o registro dessa escritura, mesmo que haja um financiamento no cartório, quer dizer, fica garantido para o comprador de que realmente aquele imóvel é somente dele, enquanto ele estiver pagando aquelas prestações? Hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante, o pessoal há de ler isso, acompanhar pelos jornais e pela televisão. Nós estamos vivendo um momento, diferentemente de outros, em que nós temos uma fartura de crédito disponível para quem quer comprar o imóvel. E geralmente o comprador do imóvel, especialmente residencial, precisa de crédito, porque é difícil a gente pagar o aluguel e ao mesmo tempo conseguir guardar o dinheiro para comprar o imóvel à vista. Nessas condições, o interessado que obtém o financiamento vai obter esse financiamento normalmente com toda a segurança, porque os órgãos de crédito se utilizam de instrumentos de garantia. Hoje em dia o instrumento da moda chama-se alienação fiduciária imobiliária em garantia. O adquirente e o órgão concedente do crédito, eles já se valem de uma forma em que o negócio é documentado e ingressa no registro de imóveis, e o registro de imóveis então faz um extrato dizendo: fulano comprou, o imóvel está em garantia por alienação fiduciária para tal instituição financeira, e todos os elementos da dívida constam no registro do imóveis, de modo que todo mundo saiba exatamente a que a dívida diz respeito, por quanto tempo temos a dívida, quantas parcelas faltam por pagar e assim sucessivamente. Então é um negócio seguro de fazer. E é interessante a matrícula, né? As pessoas que não faz parte do dia a dia. A matrícula é como se fosse a nossa certidão de nascimento, onde nós fazemos aí a mudança de estado civil, casa, divorcia. Toda essa movimentação que o imóvel vai sofrendo, essas informações vão sendo colocadas aí, né? Se eu tenho um imóvel, dou ela em garantia no banco, vai constar lá que esse imóvel garante tal dívida. Então, se alguém for comprar esse imóvel, já vai ter o conhecimento que sobre esse imóvel pesa tal ônus. Então, é uma coisa extremamente transparente, né? E uma coisa interessante, né, João, aproveitando a sua presença aqui, é a questão de muitas vezes as pessoas não entendem indo ao cartório e levando algo para ser registrado e recebem uma negativa, né? Por que essas exigências? Porque eles são regidos pela lei. A função é exatamente essa. Verificar se tudo está em conformidade para dar essa segurança, para que nós tenhamos essa segurança que nós temos que, ao ir ao cartório de registro de imóveis, vamos pegar uma matrícula e nós temos certeza que o que está lá realmente é o verdadeiro. Então, assim, para que as pessoas possam ficar cientes disso, o cartorário ele faz essa análise. Eventualmente, se não na concepção dele, pelo levantamento dos dados, não for possível o registro, ele vai emitir uma nota de devolução, né? E essa nota de devolução, a pessoa pode concordar com aquilo e providenciar aquilo que foi exigido, ou discordando, poderá ir até a corregedoria de imóveis da comarca, do local, e aí o juiz se posicionará, né? E não sendo favorável ao seu posicionamento, poderá chegar até a corregedoria através de um recurso que é menos burocrático do que um recurso da justiça comum, mais rápido, mais ágil, né? Então, e muitas vezes as pessoas não entendem isso, né, João? Muitas vezes eu recebo lá reclamações, sim, porque isso aconteceu. Então é importante que se diga que essas exigências, elas fazem parte de um processo de propiciar essa segurança jurídica que nós temos, de ir ao cartório de registro de imóveis e, ao obter essas informações, temos a certeza de que realmente o que está lá
é a realidade, né? Se eu puder fazer uma breve referência. Só colocar o seguinte para os telespectadores, isso é importante, né? Quer dizer que chegando ao cartório, doutor João, como a doutora Rossana colocou, deu algum problema, existe uma corregedoria na comarca para que a pessoa possa então recorrer do problema, é isso? O sistema é feito para proteger o consumidor interessado, ou seja, muitas vezes a pessoa nos faz consultas verbais e a gente explica que, olha, a gente está te dando uma informação verbal, mas o que funciona é a informação escrita. A pessoa vai dar entrada num documento, ao dar entrada num documento ela vai receber um número de protocolo, o cartório tem um prazo fixado em lei que varia de acordo com cada documento para fazer o registro ou apresentar a nota de devolução. Em regra, 30 dias para fazer o registro ou 15 se tiver que fazer a devolução. E a devolução é, como disse a doutora Rossana, uma nota escrita, chamada nota de devolução, em que o cartório fundamenta o porquê da recusa. O interessado não se conformando com a recusa, com a exigência levantada, os cartórios têm inclusive o próprio formulário no balcão. Ele pede ao cartório que remeta isto para o juízo corregedor de Bauru, que aqui, em relação aos registros de imóveis de Bauru, é o juízo da primeira vara civil da comarca de Bauru. E, uma vez remetido para a juíza, o procedimento, a parte tem um momento em que ela vai poder discutir a nota do cartório, o Ministério Público opina e a corregedora tem a palavra no sentido de a exigência está certa ou a exigência está errada. E se a decisão da corregedora não for do agrado do interessado, ele pode pedir, por meio de um recurso, precisa de advogado, que o caso seja reenviado para São Paulo, para a Corregedoria Geral reexaminar. Se eu puder fazer um adendo ao que estava sendo mencionado, eu tive a oportunidade no semestre passado de participar como professor convidado de um programa da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, justamente para fazer um paralelo entre o registro de imóveis brasileiro e o registro de imóveis americano. E há muitas coisas interessantes dos Estados Unidos que eu acho que a gente ganha de conhecer, mas em matéria de registro de imóveis, o sistema deles é muito diferente do nosso e muito pior. Então, o que eu quero dizer em corroboração ao que disse a doutora Rossana, quando o documento dá entrada no registro de imóveis, a pessoa acha que aquilo é um mundo burocrático, em que apenas a gente tem que bater carimbos e coisa e tal. Na verdade, não. É um sistema chama-se qualificação, é um sistema de análise jurídica importante, em que uma série de coisas que eu não tenho tempo de explicar aqui são levadas em consideração, que vão desde saber se a pessoa está qualificada adequadamente, com seus dados de regime de bens, etc. Tal, se o imóvel está corretamente descrito, se trata de um parcelamento, se a lei de parcelamento de solo foi observada, não foi observada, etc. Tal. No sistema americano, não. Qualquer papel que é levado ao registro de imóveis, modo de dizer qualquer papel, mas eu digo, o registro de imóveis não faz essa qualificação. E ele traz para os seus cadastros praticamente qualquer informação levada ao registro de imóveis. O que aconteceu? Nós vimos que houve essa grande crise imobiliária nos Estados Unidos, que os imóveis estavam supervalorizados. Os bancos agora estão tentando recuperar as dívidas por meio das hipotecas, só que eles estão perdendo as ações de cobrança hipotecária, ao argumento de que quem contraiu a dívida, quem deu a hipoteca, não era a pessoa titular do imóvel e, não sendo a pessoa titular do imóvel, não poderia dar a hipoteca. Então, os bancos perderam a primeira rodada com a desvalorização e estão perdendo, há uma preocupação econômica americana, estão perdendo a segunda rodada de recuperação mínima. Então, eu quero dizer, esta qualificação jurídica que o sistema brasileiro manda fazer é muito útil e é uma grande garantia, uma grande ajuda para os envolvidos no comércio imobiliário. Quem compra, quem vende, quem financia. Exato. Então, isso não é um capricho, né? Eu acho que quando as pessoas se depararem com isso, elas devem ter isso em mente, que aquilo é um instrumento de proteção. Porque quando nós formos ao cartório e nós pedirmos uma certidão de matrícula, nós vamos saber que o que está lá, nós podemos confiar, né? Então, eu acho que isso é uma presunção de veracidade. Uma presunção de veracidade. E isso é uma coisa importante, principalmente em dias como os nossos, em que há uma insegurança muito grande, né? Tá ótimo, então. Eu devo lembrar aos telespectadores que o Dr. João Batista poderá responder e-mails, né? O assunto é um assunto muito interessante, muito importante a todos, né? E caso vocês tenham dúvidas, vocês poderão enviar um e-mail para o nosso endereço eletrônico, que e-direito no caso, né, sem acento, @tvprev.com.br, que eu retransmitirei para o Dr. João, que terá o maior prazer em responder aos telespectadores e elucidar
as dúvidas que porventura vocês tiverem. Doutor João, muito obrigado pela sua entrevista, Obrigado. muito esclarecedora. A doutora Rossana também, que me auxiliou, também contribuiu muito para que vocês, telespectadores, pudessem entender um pouco mais sobre essa questão do registro de imóveis. Muito obrigado. E eu peço a vocês, telespectadores, continuem assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.